E esse barulhão de glória a Deus, quando aqui na terra termina, ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que é como o fariseu, que não gosta de aleluias, tem horror de glória a Deus. Irmãos, queremos ver onde os tais vão se esconder quando Cristo lá no céu aparecer. Estão ouvindo este eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. Ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que não gosta de aleluia, tem pavor de glória a Deus. Irmãos, queremos ver onde os tais vão se esconder quando Cristo. Amém, Jesus, amém, amém. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir também mais cantores que vão louvar a Deus, mas agora eu quero que os nossos irmãos diáconos, eu posso dizer assim já porque eles fizeram o teste para o diaconato e foram bem sucedidos. Podem vir, irmãos, nós vamos fazer a separação dos novos diáconos. A Igreja Deus e Amor, meus irmãos, está crescendo. E a gente precisa cada vez mais de mão de obra. A gente precisa cada vez mais de homens, mulheres, principalmente os jovens. Onde estão os jovens da Igreja Deus e Amor? Levante a mão os jovens da Igreja Deus e Amor. Olha cada jovão aí, tá vendo? Jovens, eu vos escrevi, vocês são fortes e vocês já venceram o maligno, não é? Jovens, entrem em ação. Nós vamos ficando mais assim experientes, né? E a gente vai perdendo a força física, e a gente precisa das novas gerações, e vocês são as novas gerações. E não é que vocês vão começar amanhã não, já deveriam ter começado ontem, viu, Herbert? Deveria ter começado ontem já, fazer a obra de Deus com toda a força da vossa juventude. Os nossos novos diáconos aqui estão, meus irmãos. Quantos são, pastor Marena? 110. 110 está dizendo nosso querido Petrachim. 110 novos diáconos que vão trabalhar, meus irmãos, em várias partes do país, fazendo a obra de Deus. Na Igreja Deus e Amor, meus irmãos, os diáconos fazem muita coisa. Tem ministérios, cada um tem a sua forma de trabalhar, não é? A gente não é uma crítica, quem somos nós para ficar criticando, não, mas nós temos nosso jeito. Na nossa igreja, os nossos diáconos fazem muita coisa mesmo. Então vocês, olha, pode ter certeza que vocês, queridos diáconos, onde estão os queridos novos diáconos que podem dizer um glória a Deus bem forte? Digam glória a Deus. Só os diáconos, vamos, glória a Deus. Ixi, é só esse glória a Deusinho aí? Tem diácono tão poderoso. Teve um diácono, meus irmãos, que não era diácono, não era presbítero, esse era presbítero. Deus usa os diáconos. No meu tempo de criança eu tinha pavor de diácono. Porque o diácono na minha igreja era assim: tinha um lugarzinho lá que cabia 2, entrava eu, meu irmão e minha irmã, só cabia 2, o diácono olhava para nós 3 e só fazia assim. E a gente tinha que ir lá, porque o negócio lá era apertado, tinha que ir lá. A gente ia resmungando, eu achava que todo diácono não ia para o céu. Eu pensava. Até que um dia eu fui separado de diácono, eu achei que todo diácono ia para o céu, né? E hoje tem aqui 110 diáconos. Vocês estão me ouvindo, diáconos? Estão? Porque é assim, quando eu estou falando com o diácono não está me ouvindo, eu dou microfonada, hein? Eu sou assim. É de Deus isso. Amém? Amém, diáconos? Tudo bem que vocês estão em jejum, né? Mas estão em jejum ou já comeram aquela macarronada lá na cantina? E estão só fazendo...
Meus irmãos, vamos dar glória a Deus e aleluia pela vida dos novos diáconos. Levante as suas mãos e glorifique a Deus pela vida deles, amém? Porque são homens que vão estar conosco, meus irmãos, ombro a ombro, fazendo a vontade de Deus. Fizeram o nosso teste para o diaconato e foram aprovados, e estão aqui agora para servir. E eu quero só ler um texto, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a instituição dos diáconos. A igreja pode acompanhar comigo essa leitura? Amém? Vamos lá? Posso já ler tudo certinho? Amém, meus irmãos? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, preste atenção, senhores diáconos, de boa reputação. Então, diácono não pode ser aquela pessoa mal falada, né? Viu lá o diácono, aquele fulano, quem? Aquele, vixe, não pode. Diácono tem que ser de boa reputação, amém? Pessoa de boa índole, de bom caráter, cheios do Espírito Santo. Os nossos irmãos diáconos aqui já são cheios do Espírito Santo, são ou não são? Porque se não for pelo Espírito Santo, é aquilo que eu falei, a hora que for expulsar Satanás, Satanás fala: eu saio dele e entro em você, e você fala: Deus me livre. Claro que não, tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aparentemente, meus irmãos, as pessoas veem o diácono como, não estou denegrindo vocês, claro, mas as pessoas às vezes podem ver como assim, o ser secundário dentro da igreja. Não é diácono, você é diácono. Não. Na igreja do Senhor, todo membro do corpo é importante. Eu digo a vocês, que ciência tem em servir apenas as viúvas? Eu sinceramente não acredito que alguém precisa fazer um curso universitário para servir viúva. Tem que ser cheio da sabedoria, faz teologia, faz curso universitário, tem que ser graduado para servir. Não, é evidente que essa sabedoria, ela teria de ser explorada para tantas outras coisas. É evidente que essa boa reputação que a Bíblia Sagrada fala, serviria de testemunho a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são representantes do nosso Senhor Jesus Cristo, e vocês têm que ser pessoas de bom caráter. Vocês desejaram o episcopado, vocês desejaram fazer a obra de Deus, vocês basicamente se colocaram como voluntários para fazer a obra de Deus. Então, pelo menos essas 3 características vocês têm de ter: cheios do Espírito Santo, de boa reputação, isso não é brincadeira não, meus irmãos. Tem pessoa que entra no meio da igreja, consegue se infiltrar no meio até do pastorado da igreja, mas muitos deles não passam de ladrões de galinha. Não tem reputação, não tem testemunho, não tem caráter, e a Bíblia Sagrada nos alerta a respeito desses. Pastor Lorivaldo está pegando pesado com os diáconos. Não, é a Bíblia quem diz, a Bíblia é quem fala, que muitos parecem ministros, mas não são ministros. Muitos parecem presbíteros, mas não são presbíteros. Muitos parecem pastores, mas não são pastores. Por que não dizer que muitos parecem diáconos, mas também não são diáconos? Vocês são cheios do Espírito Santo ou não são? São cheios do Espírito Santo ou não são?
São de oração e jejum ou não são? Vocês não vão nos fazer a vergonha de hora de expulsar um demônio sair correndo não, né? Que nem os 7 filhos de Seva, não, né? Cheio de sabedoria ou não são? No dia que for preciso, o diácono, olha, você vai fazer uma pregação em tal lugar, não é para ficar falando, posso usar uma palavra meio chula assim? Posso não? Quem me permite usar uma palavra chula aí? Posso? Não é palavrão não, palavra chula. Os que permitem eu agradeço, os que não permitem eu perdoo. Não é para chegar e pegar o microfone e ficar falando da abobrinha não. É para falar com sabedoria. No dia que for preciso ficar na porta, o diácono fica na porta. No dia que for preciso servir a viúva, o diácono serve a viúva. No dia que for preciso fazer o que quer que seja dentro da igreja, você, diácono, tem que estar disposto a fazê-lo. Vocês estão de acordo ou alguém quer sentar? Passei no teste, mas eu vou desistir por enquanto. Acabando o culto aqui, vocês vão ter que engraxar o sapato dos presbíteros também. E olha que o meu eu deixo sujo mesmo, hein? Não, isso não, né, meus irmãos? Estou só tentando assustar os irmãos para ver se alguém desiste. Mas eu sei que vocês não vão desistir, porque vocês sabem que vocês serão usados por Deus. Vocês sabem que vocês são servos de Deus. Vocês sabem que vocês se colocaram à disposição do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Então Deus será convosco. Todas as vezes que de bom grado, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, vocês fizerem o propósito do coração de fazer a obra de Deus, Deus vai usar vocês. Honrem essa oportunidade. Eu sou do tempo, meus irmãos, sem brincadeira nenhuma, eu sou do tempo que aqui na igreja Deus e Amor, quando tinha um cooperador chamado cooperador credenciado, a gente tirava o chapéu. Aquele é cooperador, mas ele é credenciado ou ele é sem credencial? Não, por enquanto, quando aparecia aquele cooperador credenciado, a gente falava, cooperador credenciado. Quando aparecia um diácono, que lá é diácono da Deus e Amor. O quê? Diácono? Diácono jovem era quase impossível. Quase impossível. A unção de Deus é muito grande aqui, meus irmãos. Honrem a unção que Deus está colocando sobre vocês. Sejam sinceros, sejam honestos. Se a igreja precisar de vocês e falar, olha, vocês vão dirigir lá a igreja lá na embaixada da Biafra, perto da favela da Catacumba, se a igreja enviar vocês para lá, façam a obra de Deus como pessoas fiéis. Sejam fiéis. Que nós da diretoria possamos dormir sossegado. Qual é o nome do irmão mesmo? Irmão Gilberto. Irmão Gilberto foi mandado lá para o bairro lá. Pode dormir sossegado. É Gilberto, né? Pode dormir sossegado, porque o irmão Gilberto é homem de Deus, está fazendo a obra de Deus, está ganhando almas, está cuidando das almas que está lá, e Deus está prosperando. Pode dormir sossegado. É isso que Deus quer, é isso que essa igreja quer. Gente boa fazendo a obra de Deus, gente de caráter fazendo a obra de Deus. É tão triste quando se manda um obreiro para algum lugar, meus irmãos, permitam-me falar isso. Mandaram o irmão lá para tal lugar. Pois é, mas vi dizer que ele está enfiando a mão na salva. Mas vi dizer que ele não está pregando a palavra de Deus. Mas vi dizer que passou uma mulherzinha lá que ele fez, quase que deu um torcicolo. É tão triste isso. A igreja sofre. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo é blasfemado por causa de pessoas assim. Mas é tão maravilhoso quando Deus dá a você a oportunidade, você a abraça e você vai, e no português nosso, você abala em nome de Jesus, você faz a obra de Deus, a igreja cresce, Deus te abençoa, e as coisas acontecem, e todos nós ficamos felizes. O testemunho é lindo, a sabedoria, que coisa gostosa, o Espírito de Deus se move, que coisa maravilhosa. Diáconos, que Deus seja convosco.
Que Deus seja com o vosso ministério. Que a palavra de Deus esteja em vós. E que tudo que vocês colocarem a mão para fazer, prospere. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar com vocês agora. Vocês estão sendo separados para o diaconato. Estejam prontos para servir. Você que achava que a luta estava grande, a luta vai dobrar. Você que julgava, lá em casa tinha 5 capetinhas me perturbando, agora vai ter no mínimo 10. A igreja que orava por esses homens quando eram cooperadores, dobre a oração quando são diáconos, porque a responsabilidade cresce, porque o inimigo luta muito mais. Mas não tenham medo, porque vocês já sabem que a vitória é vossa. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Toda a igreja de pé, nós vamos consagrar, ou seja, vamos separar em oração. Pode ficar de joelho. Depois nossos irmãos diáconos, já nossos irmãos presbíteros vão colocar a mão na cabeça de cada um, abraçar cada um. Estenda as suas mãos, meus irmãos. É o momento da separação desses diáconos. Parabéns, diáconos. Que Deus abençoe vocês de coração. Que Deus use vocês. Esse ministério precisa de vocês, a obra de Deus precisa de vocês. Grande Deus, poderoso Pai, aqui estão os novos diáconos, ó Deus, que foram separados. Eles fizeram, Senhor meu Deus, os nossos cursos, mas não é só isso, Senhor. A bem da verdade, meu Deus, se predispuseram a estar cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria. São homens de boa reputação e com um coração voluntário se apresentaram para servir. Olha, massicando, olha, masteias, aleluias. Desce da sua glória sobre os nossos novos diáconos, Senhor. Desce da tua glória sobre os nossos novos diáconos, ó Deus. Quantos deles vão celebrar a ceia em locais ribeirinhos, nos sertões, locais, ó Deus, onde as igrejas não têm, às vezes, o apoio do diácono. Senhor, o Senhor vai usá-los, o Senhor vai levá-los em paz, o Senhor vai preservá-los na plena reputação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que a unção do Senhor esteja sobre eles, que o poder do Senhor esteja sobre eles, que a orientação do Senhor esteja sobre eles, que sejam homens, Senhor, que serão verdadeiros soldados, destemidos e comprometidos com o andamento da sua obra, e também, ó Deus, com o teor da sua palavra. Eu confio, ó Deus, que esses homens, ó Pai, serão preservados da corrupção, do engano, e farão um bom trabalho, farão uma grande obra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, estão separados para a sua obra, Senhor meu Pai. Estão separados para a sua obra, Senhor meu Deus. Pedimos ao Senhor a unção do Senhor sobre essas vidas, e que possam progredir, ó Deus, que possam prosperar, em nome de Jesus Cristo, em tudo quanto vierem a fazer em prol da sua obra. Derrama do seu poder, derrama da sua presença, Senhor. Coloca nesses corações humildade, coloca nesses corações, ó Deus, aquele sentimento servil, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Estão separados para ti e para a tua obra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Levanta eles, dá um abraço em cada um deles. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Parabéns, queridos diáconos, que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, que Deus seja convosco. Parabéns também à família. Que prazer, que alegria ver os membros da família também contentes. Que Deus abençoe, são os futuros presbíteros também desse ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluias. Meus irmãos, olha, eu quero ouvir a Débora e a Alec, que vão cantar.